louvor, mas há um motivo especial. O motivo é que hoje nós celebramos literalmente a Páscoa, o dia de Páscoa, não é? O dia em que o Senhor Jesus, de fato, ressuscitou, o dia em que o Senhor Jesus, ele para os seus também, a todos nós, ele se deu. E a conhecer, a aparecer após a sua crucificação. É uma data especial para nós. Ontem, quando eu voltava de um culto, eu observava em alguns lugares as pessoas nos seus horários, mesmo que tarde, já ainda adiantada em horas, ainda adorar ao Senhor, praticar a sua forma de agradecimento a Deus. E é importante que nós lembremos que esse mesmo Jesus que desceu um dia vai voltar, desceu, subiu e agora vai voltar para arrebatar a sua igreja. E hoje é um momento especial para todos nós, como foi dito aqui. Não se trata de um dia triste, pelo contrário, é triste para quem só celebra nessa data, aí é terrível, mas para quem vive Jesus todos os dias, isso é poderoso, isso é forte, isso é tremendo. Quero convidar você nesta manhã, meu irmão, a abrir a sua Bíblia. Primeiro nós vamos ler um texto no Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas é o capítulo 22, e depois nós vamos para o Evangelho também de Mateus. É a razão principal. Jesus, quando estava na sua última reunião com os discípulos, antes do momento da sua tortura, ele disse uma palavra assim: muito desejei estar convosco. E nessa manhã, essa é a minha palavra: muito desejei estar aqui nesse domingo de manhã para agradecer a Deus. O ano passado, se não me falha a memória, nós ainda não tínhamos essa liberdade que temos hoje de estar aqui. Então era para a gente estar aqui pulando, saltando, gritando, porque Deus nos trouxe essa liberdade de volta, em nome de Jesus. Não é nenhum sacrifício estar aqui na igreja 8 horas da manhã. É para quem não entende algumas coisas que é sacrificoso, né? A cruz não foi uma brincadeira, a cruz foi uma realidade. Versículo 7. Lucas 22, verso 7. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Então Jesus enviou Pedro e João, recomendando: ide, preparar-nos a Páscoa para que ceiemos juntos. Verso 14. Quando chegou o momento, Jesus e os seus discípulos se reclinaram à mesa. Então ele revelou: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes da hora do meu sofrimento. Pois vos afirmo que não a comerei novamente até que ela se cumpra no reino de Deus. Havendo pegado um cálice, ele deu graças e ordenou: tomai do cálice e partilhai entre vós. Depois vos declaro que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 26, verso 30. Mateus 26, verso 30. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste velar comigo?
vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo, segunda vez, orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. Voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: Dorme agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciões do povo. E o que o traía disse-lhe, dando um sinal, dizendo: O que eu beijar, esse é ele. Prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: Eu te saúdo, Rabi, e o beijou. Amém? Esta passagem de Lucas e Mateus são as mesmas, alguns detalhes diferentes que um ou outro acrescentou para a nossa melhor compreensão. E nós, nesta manhã, que é uma manhã de ressurreição, que é uma manhã de vida, uma manhã que para nós faz todos os sentidos. Eu disse aqui essa semana, para quem tem o hábito de congregar no meio de semana, que a data mais importante do momento religioso cristão não se trata da pseudo-data do Natal, mas esta é a data importante, porque aqui é um fato comprovado, é um fato real, a data bate, tudo na questão do contexto da vinda de Jesus, o seu nascimento, a sua missão, o seu propósito, a sua crucificação e também a sua ressurreição. O ministério de Jesus, ele se dá em falar do amor do Pai, pregar o arrependimento, instruir pessoas para a sua obra e salvar, curar e operar diversos sinais e maravilhas que ele mesmo operou. Agora, eu fico pensando e me preparando para o culto desta semana, em especial para esse primeiro culto, sobre o caráter de Jesus, sobre a maneira como Jesus consegue ser, vou usar um termo muito em voga hoje, ele consegue ser resiliente diante do caos, ele consegue ser acima da média do momento, ele consegue estar, mesmo com uma pseudo-desgraça para acontecer, Jesus ainda consegue, nesse instante da sua vida, prevendo, ciente do sofrimento que ele ia passar, Jesus não perde a lucidez, Jesus não perde o equilíbrio. É uma das lições fantásticas para o ser humano. Nenhum de nós aqui morreu, ou padeceu, ou há de padecer, por uma causa como esta. E Jesus, que tem um ministério pela frente, desde quando nasce, ele é focado naquilo que o Pai a ele o enviou. Mas chega o momento da prova final, é o momento em que, vamos colocar aqui um termo, dentro da formação, dentro da academia, chegou o dia da prova, o dia da aplicação da prova, o dia em que ele vai precisar vivenciar aquilo que ele ensinou, aquilo que ele pregou, aquilo que ele a todos disse que ia acontecer. Chegou o dia, e este dia está a poucos minutos para acontecer. E Jesus consegue extrair equilíbrio, sobriedade na pressão. Ele consegue extrair do caos ainda um momento
de ensino, um momento de demonstração de coerência entre o que se prega e o que se vive. E o texto diz que, no verso que nós lemos, 7 de 22 em diante, que ele celebra a Páscoa, ele não pula etapas. O problema é que às vezes a gente quer algumas coisas e quer pular etapas. Jesus não pula as etapas, ele cumpre o que tem que cumprir. Ele celebra a Páscoa. E ele, antes de celebrar, ele dá os ensinamentos. Ninguém sabe aonde vai ser aquela ceia. Ele já tinha tudo ordenado, tudo preparado. Ele chama Pedro e João. Repare bem nesses nomes. E ele os diz: ó, vão até Jerusalém. Ele não está em Jerusalém ainda. Vocês vão procurar o local, o homem. Como é que a gente faz? Ó, vocês chegando na cidade, vocês vão ver um homem carregando um cântaro. Segue ele. A casa que ele entrar, vocês vão chegar para o dono da casa e vão dizer: ó, o mestre manda te perguntar onde vai ser o local para a ceia. Tudo certo. Jesus não revela isso antes, porque óbvio, ele já sabe que Judas está no negócio. Judas pode delatar. E Jesus não pula etapas. Diga comigo: Jesus não pula etapas. Se ele fala onde vai ser antes, estraga a ceia, estraga o momento. Então ele fala para Pedro e João. Por que será que Pedro e João sabem de Jesus primeiro? E são eles que vão lá preparar o local. São eles que vão lá cuidar para que as coisas fiquem organizadas. Os outros não sabem. Mas Pedro e João sabem no momento em que a Páscoa se aproxima. Chegando para aquele local da Páscoa, Jesus chama em separado os seus 12, entre eles Judas. E aí aponta o caminho que é dali para frente. Pedro e João, e só Jesus sabiam. E eles então vão ceiar. E Jesus fala algo que me surpreende, porque a ceia é a última Páscoa de Jesus. Jesus celebra a Páscoa até o último instante, e ele institui um dos dois únicos sacramentos que ele instituiu, que o primeiro é o batismo e o segundo é a Santa Ceia. Ele diz: olha, eu desejei muito estar com vocês. Irmãos, em sã consciência, desejar estar naquele momento que eu sei que vai ser uma marca, que vai ser um instante em que vai me trazer dor. Depois daquele instante, depois daquela circunstância, tudo vai ser diferente. O corpo vai apanhar, o corpo vai ser machucado, algumas coisas terríveis vão acontecer com Jesus, a coroa de espinho, o chicote, a zombaria. Jesus vai ficar quase que totalmente nu, ele vai ser despido, vai ficar apenas com as roupas de baixo. E Jesus diz para os discípulos: eu desejei muito este momento, eu desejei muito estar com vocês. É interessante que a missão de Jesus e o amor de Jesus está acima do que ele vai passar. A dor, o sofrimento, a angústia de Jesus, elas são reais, mas a missão é maior, o propósito é maior, e ele não se perde mesmo diante do momento em que ele vai padecer. Ele não se perde no comportamento, ele não se perde nas ideias, ele não se perde na ética, ele não se perde nas emoções. Ele é o Cristo encarnado, ele tem uma missão, ele tem um propósito, mas o propósito não acontece se não tiver amor. O propósito não acontece se não tiver ali a consciência do que ele está fazendo. E ele declara para os discípulos então que ele queria, ele esperava por aquele momento. É o último momento, é o último instante. Também nesta ceia Jesus não vai para uma sinagoga. Para esta ceia Jesus não vai para uma multidão. Para esta ceia ele chama os 12 para ceiar. Ele vai celebrar a Páscoa, o Pessar, a passagem, com os 12 mais próximos. Os 12 que foram no andar da caminhada, os que ficaram com Jesus
mais perto e aprendendo. Mas esses 12 ainda não são os íntimos. São os 12 próximos, mas não os íntimos. E Jesus, com uma guerra para acontecer, uma guerra física, ele toma algumas atitudes que eu quis pensar com os irmãos essa manhã. Primeiro, que no meio da ceia, no meio do instante em que ele está ceando com eles, naquele momento em que ainda os olhos de alguns discípulos estavam fechados espiritualmente, ele revela que vai acontecer dali para frente, minutos depois. Na quarta-feira, última semana de Jesus, na quarta-feira, Jesus avisa os seus discípulos que em 2 dias ele vai morrer. Mas os discípulos ainda não estão percebendo. Eles estão perto, mas parece que o coração está longe. Porque ele está dizendo, ó, daqui a 2 dias eu vou ser entregue para ser crucificado. E aí, isso chega na quinta, após as 18, vamos colocar uma estimativa. Pôr do sol, horário judeu, diferente do horário romano. O horário judeu é pôr do sol com pôr do sol. Horário romano é nascer do sol com nascer do sol. Então não há nenhuma improbabilidade nessa questão. Jesus finda o dia de quinta, dentro do horário judeu. Jesus já está tudo preparado, chama os 12 e diz para eles: eu quero e desejei ceiar com vocês, e esse momento para mim é especial. Bom, a gente olha para o texto e vê que Jesus, ele toma a cautela de preparar o lugar, ele toma a cautela de, antes mesmo de Pedro e João saber, deixar tudo organizado. Jesus já deixa tudo certo para que as coisas aconteçam. Ele já sabe o momento da ceia, ele já sabe quem vai estar na ceia, e ainda mesmo aspirando, respirando o momento de terror, o momento de pânico que vai acontecer, Jesus toma mais uma atitude com os 12. Eu repito, os 12 são próximos, mas nem todos dos 12 são íntimos. Jesus, o Evangelho de João revela, e é o único que revela, que nesta ceia, última ceia, com a alma já doendo, me permita dizer isso, com os sentimentos de dor que vão acontecer, Jesus consegue praticar um ato que não foge da sua questão messiânica. Ele age com foco e amor do que ele tem que fazer. Ele precisa dar uma lição última para os discípulos. E esta lição é lavar os pés. O Evangelho de João, capítulo 13, do verso 1 ao verso 20. João é o único dos evangelhos sinóticos que trata esse ponto e diz, antes de tudo que aconteceu com ele, dele ser preso e ser levado para a cruz, os últimos atos de Jesus, após a ceia, ele ainda dar-se ao fato de ensinar os discípulos a questão aí da humildade, a questão da missão, a questão da servidão, a questão de entregar-se e não ser apenas um ato religioso, e ele lava os pés. Esta ação de Jesus lavar os pés não é simplesmente como alguém passa os olhos. Isso aí o incrédulo faz, o ateu faz. Lavar os pés aí tem lições para serem aprendidas. Não se esqueça que nós estamos aproximadamente perto das 17, 18, 18h30, uma estimativa, mais ou menos perto das 23, 1h da manhã. Jesus, naquele mesmo dia, já vai estar sendo torturado, já vai estar sendo vilipendiado. Ele acha no meio desse tempo ainda o equilíbrio para ser Jesus, para cumprir aquilo que ele precisa cumprir. Nas suas últimas instruções,
Ele então lava os pés dos discípulos. Como que alguém consegue, no momento de pânico, de terror, de um caos que vai acontecer, ainda que lhe doa, ainda que lhe seja ruim, ainda que vai haver sofrimento, Jesus não perde a reta, ele não perde o equilíbrio. Ele diz: eu preciso fazer um negócio aqui ainda. Ele dá uma lição. O que vai acontecer, vai. Mas o propósito dele na terra é outro, é amor, é propósito de ensinar, é propósito de salvar e ensinar com exemplo. Há uma diferença muito grande de ler, de saber e de ser o exemplo, de fazer aquilo que se prega, de ser aquilo que eu dou aula, de ser aquilo que eu prego. Filho, faz isso, se arrume e vai para a igreja. Mas eu não vou. Você precisa ler a Bíblia, filho, mas os meus filhos nunca me veem lendo Bíblia. Você precisa ter momentos de oração, filho, para crescer. Você precisa também ser esse exemplo. Não basta falar que tem que ser. Instrui a criança no caminho que deve andar. Muitas pessoas têm problema de fazer interpretação de texto. É ensinar no caminho, não é dizer vai para lá ou vem para cá. É faça o caminho, mostre o caminho, andando no caminho. Jesus, ele mostra o caminho, não no falar. Mas eu volto a pontuar com você, porque é a palavra desta manhã. Ele está com 12 próximos, mas ainda vai ser filtrado os íntimos. Jesus então lava os pés deles, ensinando na dor. Repete comigo: ensinando na dor. É fácil? Não é não. Não é fácil. Geralmente quando a gente está com dor, tudo que a gente quer é ficar isolado, ou a gente quer tomar um remédio e não quer ouvir barulho, não quer comer, não quer fazer mais nada, porque a dor ela é forte. Naquele momento a dor parece que toma conta de tudo. E se tem uma coisa que está acontecendo com Jesus aqui, é uma pressão psicológica, é uma pressão espiritual, é algo fora do comum. Não há na história, e depois também nunca houve, até porque isso aqui é divino. Jesus vai morrer pela humanidade, por pessoas que nos dias de hoje ainda o rejeitam, por pessoas que nos dias de hoje ainda insultam a cruz, por pessoas que no dia de hoje ainda não consideram o que ele fez. Ele sabe disso. Entre essas pessoas que ele sabe, estão ali 12 homens que pouco tempo depois vão fugir, dizendo: eu não conheço ele. E entre esses 12 tem um que é o mercenário, tem um que é o traidor, tem um que aceitou dinheiro porque Jesus não fez aquilo que ele queria. É Judas. E mesmo assim, Jesus não desfoca. Ele mantém e ele lava os pés. Mesmo na dor, mesmo no sofrimento, Jesus cumpre o que tem que cumprir. Eu repito pela 4ª vez: estão presentes ali 12 próximos de Jesus. As últimas lições na prática. Os discípulos ouviram lições em público, ouviram lições no particular. Alguns deles tiveram alguns ensinamentos mais reservados, mas nas últimas instruções de Jesus, a multidão não está perto, estão só os próximos. Dentro desse momento, antes de ser preso, Jesus também chama alguém em particular e tem uma conversa com ele, e o nome dele é Pedro. Jesus ainda conversa com Pedro e diz para ele: Satanás pediu você, Satanás desejou você. E Pedro, deixa eu te dizer uma coisa: vai vir uma luta aí, vai vir uma prova sobre você.
Eu estou te instruindo aqui, Pedro, porque a missão de Pedro seria o líder dos apóstolos, aquele que durante a sua vida terrena ia ser o líder da igreja, ia ser o bispo maior daquela situação pós-Cristo. E Jesus sabe que Pedro vai traí-lo, vai negá-lo. E Jesus tem uma conversa em Mateus 26, do 31 a 35, a gente observa isso. Aí depois que Jesus conversa com eles, Jesus chama os 12 mais perto, e mesmo diante disso, ele fala: ó, você vai me negar. E aí ele diz de novo, tudo após esta ceia, e antes de sair daquele lugar, ele diz: olha, está chegando o momento, chegou a hora, eu vou ser entregue. Naquele momento em que Jesus fala isso, o semblante dos discípulos cai, porque até então escutavam, mas não prestavam atenção. Jesus fala: a hora é agora. É como se eu dissesse para vocês, irmãos: chegou a hora, eu preciso ir embora. Eu vou ser preso agora às 9h05. Então eu preciso sair e me entregar, que o oficial de justiça está indo aí, e eu preciso cumprir a sentença. Poxa, pastor, o senhor falou que isso poderia... Pois é, mas é agora, foi marcado. É como se eu dissesse isso para vocês. O choque que isso gerou nos discípulos. E o semblante deles caiu. Agora, pasmem de uma coisa: está entre eles um que faz cena, sabendo que tudo vai acontecer, porque ele também está inserido nesse contexto, faz cena. Judas faz cena de semblante caído. Judas faz cena de: como assim? E é nesse momento que Jesus também olha para ele e fala assim: o que você tem que fazer, faça logo. Jesus já está na pressão máxima. Agora não tem mais jeito. Ele mesmo disse para Judas: faça logo o que você vai fazer. E Jesus ainda pega eles e ora com eles. Jesus ora a favor deles. Está em João 17. Jesus, ele ministra sobre eles uma oração última especial. Olha quanta coisa depois da ceia está acontecendo. Dos 12 próximos de Jesus, ele está ministrando para eles. Ele gasta os últimos minutos de equilíbrio, de sensatez. Ainda não está sentindo chicotada, ainda não está naquela coisa que vão fazer com ele. Ele ainda se dá minutos antes de sair daquele cenáculo e ir para o jardim da oração. Jesus ora com eles e acalma eles. Passado isso, a Bíblia diz que Jesus sai e fala para eles: vamos orar. E vai com eles agora para o jardim do Getsemane, que é o local da prensa. É o local onde Jesus, como o fruto da videira, foi prensado. Getsemane era o local, em alguns espaços do jardim do Getsemane, no jardim das oliveiras, aonde se pegava o fruto da videira, se colocava sobre pedras e se rodava as pedras, extraindo o azeite puro. Jesus vai para esse local, e desde o momento em que o ministério de Jesus ele é anunciado, perceba que Jesus sempre está dando sinais. Jardim do Getsemane, jardim do Getsemane, jardim das oliveiras. Ele não gosta muito de ficar em Jerusalém, mas quando ele passa por Jerusalém, ele vai para o jardim das oliveiras. Não é o fato da cidade que ele não gosta, é o que o Sinédrio está fazendo com Jerusalém. Jesus chama os 12, já não está mais um ali, que já saiu, e ele os leva para orar. E aí, meu irmão e minha irmã, é aquilo que Deus tem para nós. Ele pega os últimos momentos antes de morrer, de ser crucificado, torturado, e vai orar. No local da oração, ele seleciona 3: Pedro, Tiago e João.
Daí a expressão. Sempre que a gente olha para algumas pessoas especiais de Jesus, a gente sempre vai encontrar 3 que nunca largaram Jesus. 3 que sempre ele chamava separado dos outros: Pedro, Tiago e João. Daí, quando algumas vezes isso tornou-se tão forte, que alguém pergunta assim: como é que foi o culto hoje? Como é que estavam os irmãos? Aí alguém diz assim: estava lá Pedro, Tiago e João, ou seja, os de sempre. Os de sempre. Aqueles que sempre estão perto. Como é que foi o culto? Tá tudo bem. Quem estava lá? Pedro, Tiago e João. Se refere a quem? A quem não larga. A quem está. Quem é que Jesus chama para os últimos minutos perto dele? Pedro, Tiago e João. 12 próximos, mas nem todos íntimos. Mas nem assim Jesus se furta de ensiná-los. Jesus selecionou. Ele selecionou quem ia atravessar o Getsemane com ele. Pregou para tanta gente, falou para tanta gente, fez tanto milagre, tanta cura, tanta manifestação, tanta repreensão de demônio. Chegou o dia, chegou a hora. Vamos orar, atravessa. Chega no Getsemane. Ele diz assim para os discípulos: ficai aqui. Mas 3 deles, eles falam: vamos até ali comigo. Ele seleciona quem vai atravessar. O Getsemane, quando você entra pela parte que desce de Jerusalém, que é fora da Jerusalém antiga, o Jardim das Oliveiras está aqui. Então se desce de Jerusalém, da onde Jesus desceu, aqui é o início. Ele chega aqui, fala com os 12, fiquem aqui. No caso já tem 11 naquele instante. E ele chama assim: Pedro, Tiago e João, vamos para lá. E ele sobe um pedaço, atravessa o Getsemane. Ele chama 3 separados para atravessar o Getsemane com ele. Jesus chama esses 3 para ficarem com ele na pressão. A pressão que Jesus está vivendo agora, ela é mais do que real. Ela é um fato. Ele já sabe que Judas já foi, porque ele mesmo disse para ir. E ele seleciona esses homens e pede para eles fiquem aqui comigo. E a Bíblia diz que naquele local em reservado, Jesus vai ainda para uma pedra um pouquinho mais distante e começa a orar. E os discípulos, a gente conhece a história, até dormem, porque só quem está na prova sabe o quanto precisa orar. É uma pena que a gente só gosta de orar quando está na prova, não é? Jesus ensinou desde o início: ore, ore sem cessar, para que quando vier o dia mau você não caia, você esteja forte. E ele chama para atravessar quem é íntimo. Atravessa o Getsemane com ele Pedro, Tiago e João. E os outros ficam no Getsemane, mas não atravessam o Getsemane. Ficam ali. Eu fiquei pensando, quem a gente quer na hora da pressão perto da gente? Ou quem está disposto a ficar perto da gente na hora da pressão? Quem a mulher deseja que esteja com ela na hora de dar à luz? O marido. Quem o filho chama na hora da dor? A mãe. Na hora da pressão, Jesus só disse assim para eles: fiquem comigo, fiquem aqui. Ele não esperava algo absurdamente extraordinário deles. Ele apenas disse: fiquem aqui comigo. E o privilégio, que agora a gente enxerga isso, é de que Jesus, ele chama 3 desses 11 para atravessarem com ele, ficarem com ele na hora da pressão. Algumas outras lições ainda vão ser ministradas nesse momento. Jesus, na hora da pressão,
ele pede para que aqueles homens que são os mais perto dele fiquem perto. E esses homens também falham, porque eles acabam pegando no sono. Porque não é eles que vão ser crucificados, é Jesus que vai ser. E quando a gente está na luta, a gente está na prova, é com a gente. E nem todo mundo que diz, estamos juntos, vou orar com você, por você, se lembra às vezes disso. Eu tenho me policiado nesse assunto. Tenho pessoalmente em dizer assim, vou orar. Porque senão eu estou sendo um mentiroso. Eu digo para alguém no WhatsApp, eu digo para alguém, irmão, pode comigo, eu vou orar. Mas aí eu passo o dia inteiro, a semana inteira, o mês inteiro, eu não orei. Mas eu disse para aquela pessoa que eu estaria orando com ela. Eu estou fazendo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho que fazer. Orais uns pelos outros. Mas eu verbalizei e assim não fiz. E Jesus, ele está nos últimos momentos, na pressão, precisando só de gente que fique perto dele. E naqueles últimos momentos, os mais próximos, a tensão da carne, o cansaço da carne, vence aqueles homens. E mesmo assim, Jesus, que vai ser pressionado e sabe que eles estão naquela condição, ainda os leva. Sabe, querido, por que Jesus nos leva algumas vezes para o Getsemane? Getsemane é lugar de extrair essência. Por que muitas das vezes Jesus leva alguns de nós sob pressão para extrair de nós a essência? Nós não compreendemos isso e por isso falamos bobagem, murmuramos, tomamos expressões verbais e não prestamos atenção naquilo que nós falamos perto dos outros. Ao invés da gente olhar e procurar entender o que Deus está querendo me ensinar com isso. Foi esta lição que Jesus estava ministrando aos seus discípulos naquele instante. O último, fiquem perto. Vocês vão aprender uma lição, a última que eu vos ensino, que é na oração que a gente quebra os protocolos. É na oração que a gente vence a carne. É na oração que a gente vence o diabo. É na oração que a missão tem êxito. E neste último momento que Jesus leva Pedro, Tiago e João, a pressão chegou no máximo. Porque agora está mais do que definido. É questão de 1h30. Judas vai chegar, vai se aproximar, vai beijar Jesus. É escuro. Chega aquela turba com tochas, com lamparinas acesas. Eles não sabem quem é Jesus. Judas sabe propriamente quem é, porque tem gente ali naquela turma toda que está com o propósito só de prender e de fazer o escárnio. E Jesus está vivendo esse momento e é ele que se entrega. E ele está numa pressão tão grande, ele está vivendo uma angústia tão grande, que ele só leva para perto quem é próximo. A gente só quer perto da gente, na hora da pressão, quem é próximo. A mulher, quando vai dar à luz, e ela está nos momentos da sua maternidade, e até após a maternidade, ela só quer perto dela, nos primeiros instantes, ou até no primeiro dia, segundo dia, quem é próximo. Porque ela está inchada, porque o seu rosto não está legal, porque a maquiagem não está rolando ali, porque ela está com dores, porque tem um monte de coisa acontecendo, a vida está mudando. Uma pessoa, quando está com uma fase terminal de uma enfermidade, ela quer quem perto dela, quem é próximo, porque quem é próximo vai ver coisas que os outros não podem ver. Quem é próximo vai ouvir coisas que os outros não estão preparados para ouvir. Quem é próximo vai ver choro. Quem é próximo vai nos ver na nossa natureza. Mas escute, isto para muitos não é sofrimento, é honra, é um privilégio. Porque muitos gostariam de ser íntimos, mas na hora da prova é que se revela a essência. Porque tem gente que na hora da prova se joga.
agora não posso, estou ocupado, estou envolvido com outra coisa, desculpa, mas não vai dar. É uma situação que, quando olhamos para o texto, a gente vê que Jesus vai ser pressionado. Agora, a pressão é forte sobre ele, para que ele desista. E Jesus, nesse momento, ele tem 3 pessoas próximas. Aqueles 3 homens ali, Pedro, Tiago e João, vão ver, vão em loco perceber. E sabe, quando eu lia esse texto, eu via que quando Pedro, por exemplo, a tradição diz que Pedro, ele foi crucificado. A morte de Pedro. A tradição diz que a esposa de Pedro, ela inclusive, Pedro observou, visualizou ela sendo crucificada. E o discurso, a última frase de Pedro e a sua esposa foi assim: ela é crucificada primeiro, e ela diz: até daqui a pouco, meu amor. Ele diz: até daqui a pouco, meu bem. É isso que a história da tradição diz. E sabe qual foi a frase de Pedro? Que foi lá no Getsemane, que já assistiu Jesus crucificado, agora vê a esposa crucificada. A hora que ele vai ser crucificado, ele faz assim: por favor, me pendurem de cabeça para baixo. Por quê? Porque eu não sou digno de morrer como morreu o meu mestre. Isso quebra os seus torturadores. Isso detona com as pessoas que acham que vão matar Pedro, e acabou. Porque Pedro aprendeu que na pressão nós damos a essência. A cruz para Jesus foi a máxima da pressão. Mas depois da cruz brotou a essência. Depois da cruz veio a ressurreição. Por que nós estamos aqui nesta manhã? Porque o mundo apertou, porque o Sinédrio tentou, porque Judas fez aquilo que ele queria fazer, e de alguma maneira o próprio Satanás esperava que Jesus renunciasse, abandonasse, mas durante a pressão Jesus não rendeu-se à pressão. Jesus permitiu que tirasse a pressão dele a essência. A essência de Jesus é amor, a essência de Jesus é salvação, a essência de Jesus é libertação, a essência de Jesus é ensino. A gente não aprende. Me perguntaram essa semana: você não está orando? Como é que você vai operar? Eu falei: o que muda nas coisas? Deus continua sendo Deus, ué. Se esse é o processo, está tudo certo, não muda nada. Não sei se você já leu, está escrito que um dia eu vou ganhar um corpo incorruptível. Então isso aqui é apenas uma coisa que... O meu mestre foi pendurado, foi quebrado, foi detonado, bateram nele. Quebrado, que eu falo, é no sentido psicológico. Na pressão, a gente dá o que a gente tem dentro. Perceba que Jesus na pressão não gritou, não xingou, não blasfemou. Ele, na verdade, ele dá aquilo que ele tem dentro de si. É na pressão que a verdade aparece. Repete comigo: é na pressão que a verdade aparece. E é mesmo. É quando a gente está sem dinheiro, é quando a gente tem alguns compromissos que alguém chega e fala assim: ei, você não quer ganhar um dinheiro? Você está precisando. Vamos até ali comigo. É só você me levar no teu carro. Porque teu carro não é conhecido. Você não é do crime. É só você me levar do bairro tal ao bairro tal. Cara, eu vou levar um negócio lá e vou te dar R$500. Vou encher teu tanque do carro e você ainda vai ganhar R$500. Você está precisando. É na pressão, quando o relacionamento não está bom, que as portas se abrem, nos oferecendo alívio. Mas é na pressão que nós damos a nossa essência. Por que Deus nos leva para o Getsemane?
porque Ele quer nos matar? Porque Ele quer extrair de nós a nossa essência. Mas quando a gente sai do Getsemane, a gente sai melhor do que quando a gente entrou. Quem não se permite passar pela prova, fica igual. Não melhora, não recicla, não cresce. É o mesmo. O Getsemane dói, o Getsemane machuca, o Getsemane, ele quebra os galhos da videira. O Getsemane esmaga a carne do fruto da videira. O Getsemane, quando leva sobre a pedra, que tira o caroço, já começa a doer. Tira o caroço. Aquilo que juntava, aquilo que estava por dentro da azeitona, aquilo que estava por dentro do fruto da videira, aquilo que estava me deixando encrostada, tira. Tira. Mas ainda não é tudo. Ainda a carne vai ser esmagada, para que saia o azeite, o fruto. Se assim não acontecer, o fruto não serve. E quando Jesus nos leva para o Getsemane, Ele não está querendo nos matar, nos ridicularizar, nos anular, nos destruir, nos humilhar, nos constranger. A gente demora para entender isso. Eu demorei, demoro ainda para entender. Nos momentos da chamada ministerial para a minha vida pastoral, que eu não queria, eu não desejei, eu não busquei, eu não manifestei, eu quero. Mas muita coisa eu precisei e ainda preciso. Situações em que Deus nos leva. Eu me lembro que num dos momentos terríveis, eu orava e falava assim para Deus: por que o Senhor está fazendo isso? Porque já aconteceu isso com a minha família e ainda sou obrigado a passar por isso. E eu me lembro que eu saía querendo ouvir alguma coisa de Deus, porque eu não tinha respostas. E aonde eu ia orar, levantava alguém e falava assim: Deus tem um propósito com você. Que propósito é esse? Propósito que está acontecendo, a terra está se abrindo, eu estou entrando dentro disso. Eu me lembro que eu fui numa vigília um dia em São Paulo, num culto de família. Quando eu subi a escada lá na Zona Leste, na casa de um irmão, e tinha lá um pastor, que ele dirigia uma vigília numa sexta-feira, numa segunda-feira. Na verdade não era nem uma vigília, era um culto de família. Quando eu subi as escadas, e ele estava sentado antes de começar o culto, e eu fui sem querer ir, porque eu já estava na prova, então. E aí quando eu subi, alguém disse assim: esse aqui, deixa eu apresentar para o senhor. Ele disse assim: eu sei quem ele é. E eu fiquei assim, porque ele nunca tinha visto aquele homem. E quando ele olhou para mim, ele falou assim: eu só não sei o seu nome, mas sei que você é pastor. Eu disse: não, eu não sou pastor, eu sou presbítero só. Não, você é pastor. Eu disse: não sou. Ele disse: é. E eu dizia para mim mesmo: eu não sou, porque tudo que está me acontecendo, Deus não está comigo, ou Deus não está querendo alguma coisa. Ele disse assim: você está passando. Foi assim logo de cara: você não está entendendo nada. Eu disse: não estou. Ele falou assim: mas quando isso passar, a unção vai chegar. Deus nos leva para o Getsemane, não é para nos matar, é porque é na pressão que a nossa verdade de fé vai aparecer. Aqui é fácil cantar, levantar, aplaudir, mas é na pressão da luta, da enfermidade, da guerra, das dificuldades, das provações, em que a gente só tem um caminho: é orar. Orar e orar sem cessar. Primeira lição para nós disso tudo: não se distraia no momento da pressão. Não se distraia, porque depois da pressão vai vir restauração. Depois da pressão vai vir ressurreição. Depois da pressão
virá uma nova pessoa. Depois da pressão virá um novo crente. Não se distraia no momento da pressão. Quando nós olhamos para esse texto, para esse domingo de Páscoa, uma pergunta que eu me fiz dessa manhã. Até no último momento da liberdade de Jesus, ele ensina. E o que Jesus ensina? Quem são os nossos amigos de verdade. E amigo de verdade não são aqueles que nos alegram, porque para isso já tem humorista, já tem stand-up, pessoas que só fazem a gente rir. Aí você paga um show, paga um teatro, assiste uma comédia e você dá risada. Amigos de verdade não são aqueles que só vão falar aquilo que a gente quer ouvir. Amigos de verdade são aqueles que podem ouvir quem nós somos. E tem mais. Aqueles que nos fazem apenas rir, quando nos conhecerem na essência, talvez não queiram mais ser nossos amigos. Quando eu não puder lhes dar o que eles estavam acostumados a receber, talvez não queira ser mais nossos amigos. Amigos de verdade nos confrontam para o crescimento. Que lindinha, que lindinho, te amo, legal. Mas não consegue falar nada dos teus defeitos, dos nossos defeitos. Amigo de verdade é Jesus. Jesus chama os 12 e diz assim: a partir de agora, eu não chamo mais vocês de servos. Ele chama do quê? Do quê? Amigos. Quanto tempo demora para fazer uma amizade? Cuidado para não estragar. É um dia? É um ano? É 2 anos? Quanto tempo demora para você confiar os teus segredos? Amigo de verdade fazem o que Jesus fez. Eu chamo vocês para ficarem comigo no momento da minha pressão, no momento da minha dor, e vocês dormem. Amigos de verdade, como Jesus aqui nos mostra na palavra, eles confrontam para o nosso crescimento. O que Jesus fez com os 3 durante aquele último momento? Vem cá vocês, atravessam comigo. Foi legal o que Jesus chamou? Quem acha que foi legal? Jesus ter chamado eles para atravessar o Getsemane, para que eles vissem a sua agonia. É legal ver o seu amigo sofrendo, angustiado? Para mim não é. Quando eu vejo, por exemplo, amigos meus que estão em doença, em fase difícil, eu às vezes não acho muitas palavras para dizer para eles. Quando eu sei de alguns que estão passando por uma dificuldade, eu consigo apenas estar... Eu tomar um café? E é interessante que diálogo de homem é uma coisa complicada, né? A gente não é de falar muito igual as mulheres. Mas às vezes tomar um café com um amigo, só de você estar ali e do cara botar a mão no ombro da gente e falar assim: valeu, obrigado. A gente sai depois dessas reuniões, desses cafés, desses almoços, pensando assim: meu Deus, quando vai ser? A gente fica preocupado quando algum amigo liga e fala assim: eu estou com a dificuldade de apagar um áudio do meu amigo Cortez, que uma semana antes de morrer me mandou um áudio falando com muita dificuldade, dizendo assim: Clebão, ora por mim. Eu tentei falar com ele quando ele estava para
Antes de ser entubado, não consegui, mas no momento da lucidez que ele teve, ele pediu um celular, ligou e mandou um WhatsApp e disse: ora por mim. Amigos de verdade, queridos, amigos de verdade, muitas das vezes, como Jesus, vão nos levar a atravessar o Getsemane com Ele. A lição que Deus quer nos trazer pós-Getsemane: mantenha-se fiel, mantenha-se íntegro, valorize aquilo que você foi ensinado, valorize aquilo que você foi comissionado, valorize aquilo que você recebeu. O Getsemane com Jesus proporcionou para Pedro, Tiago e João crescimento, porque mesmo fazendo as coisas que eles fizeram, aquilo veio à memória. Amigos falam aquilo que nem sempre aceitaríamos que outros falassem. Pedro, Tiago e João são selecionados para os últimos momentos, e Jesus fala com eles: ei, vocês não aguentam ficar nem algumas horas comigo. Ele sabia quem eles eram, Jesus sabia o que eles eram capazes de fazer, de não fazer, mas Jesus os leva para aquele último instante com eles, para extrair deles a essência. E eu quero fechar com você nessa manhã de ressurreição, que não é um momento nenhum de tristeza para os cristãos, mas é um momento de júbilo, é um momento de glória, é um momento de exaltação, é um momento de glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, nos últimos instantes, antes de ser aprisionado, ou deixar ser preso, ele dá a mais última lição: que a pressão nos tira a essência, revela a essência. Alguns na pressão vão beber, alguns na pressão vão prostituir-se, alguns na pressão vão fazer assalto, alguns na pressão vão desviar, alguns na pressão vão blasfemar, alguns na pressão vão embora, alguns na pressão não vão suportar e vão negar o nome de Jesus. Mas a pressão, o Getsemane, depois que passa, extrai de nós o nosso melhor. Jesus passou pelo Getsemane, e quando ele, depois da ressurreição, e os 11 estão separados, escondidos, com medo, ele já tinha manifestado para as mulheres: as janelas estão fechadas, as portas estão fechadas. Jesus sabe que eles estão com medo, porque se afinal de contas Jesus já foi martirizado, já foi torturado, o que será? Eu acho essa passagem, eu sempre falo isso aqui, toda vez que eu me refiro a ela, eu acho essa passagem transformadora na minha vida. Ela sempre acalma a minha alma nos dias difíceis. Nos dias difíceis, Jesus atravessa a parede, atravessa a janela, atravessa a porta. Quando os discípulos estão apavorados, com medo, quem será o próximo? Jesus passa por entre a porta, por entre a janela, ele passa por entre a parede e diz assim: paz seja convosco. Quando Jesus fala aquilo, todo mundo: ele está aqui, ele ressuscitou. É por isso que a gente está aqui nesta manhã, porque ele ressuscitou. O que a gente passa nesse mundo, eu não sei qual Getsemane alguns aqui podem estar passando, passaram ou vão passar. Eu posso afirmar a você, irmão e irmã, a minha alma também, alguns Getsemanes ainda vamos passar. Mas o mesmo Jesus que venceu lá, ele disse assim: ó, tende bom ânimo, eu venci o mundo. É isso que ele diz: eu venci o mundo. Sede fiel até a morte. Ele ressuscitou no terceiro dia. O Getsemane não venceu Jesus, o Sinédrio não venceu Jesus, Caifás não venceu Jesus, Pilatos não venceu Jesus, Anás não venceu Jesus, Roma não venceu Jesus, Herodes não venceu Jesus, o diabo não venceu Jesus. Quem venceu foi o amor, quem venceu foi o céu, quem venceu foi Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito.
Sabe por quê, irmãos? Que se a gente cair agora, nosso corpo expirar, nós vamos para o céu, vamos descansar, aquele dia encontraremos com o Senhor, porque Jesus passou pelo Getsemane, passou pela cruz, Ele ressuscitou e garantiu para quem nele crê, para quem vive com Ele, para quem se submete a Ele. Ele disse nas últimas palavras: eu vou para o meu Pai vos preparar lugar. Ele já garantiu lugar para nós. Por isso que as pressões, segura essa criançada aí, por isso que as pressões, elas vêm com um propósito. Repete comigo: a pressão tem propósito. Na pressão a gente revela a essência, irmãos. Todo mundo aqui já, pelo menos a turma que é dinossauro, raiz como eu, essa turma de hoje não sabe nada. Caldo de cana. Caldo de cana. Que o vô da gente falava assim: vai lá, pega 4, 5 canas para a gente moer cana. E não era como é hoje, motor a gasolina ou elétrico. Não era. A gente tinha que ir lá, e quem teve avós como eu, o negócio não era tão nã como é hoje, não. Pega a cana, corta direito. Por que você cortou? Eu mandei você cortar assim. Você não sabe que você cortar assim vai encharcar, precisa dar muda, você corta assim. Agora limpa a cana. E agora? Raspou a cana. Joga água no engenho. E agora? Agora faz a ponta na cana. Enfia no engenho. E agora? Agora você moe. Você não quer tomar garapa? Então você moe. Eu já plantei a cana para você. E a gente ia lá morrendo. Quando estava cansado, ele falou: acabou. Ele falou: não, para aí. Ele pega o bagaço da cana, dobra em 2, enfia de novo. Vamos? Aí você pensa que acabou. E não é que quando passa o bagaço dobrado, sai mais caldo ainda. Aí quando na segunda vez acabou, ele pegava e dobrava ele em 4. Você fala: mas como? Vamos! Porque na prensa sai a essência. Esta manhã de ressurreição, nós passamos por pandemia, nós passamos por desemprego, nós passamos no momento que não tinha vacina, nós passamos por pessoas que amamos e que foram embora, nós passamos por igrejas fechadas, nós passamos por tantas lutas, estamos passando por lutas, mas neste domingo eu estou aqui para proclamar com você que aquele que passou no Getsemane deu a essência é vida, a essência é salvação. Nós passamos por tudo isso, estamos aqui para a glória dele, honra dele, pela majestade dele. Nós acordamos hoje pela manhã, isso é um privilégio, isso é um privilégio. Porque nós acordamos hoje pela manhã e podemos nos dirigir para a casa do Senhor. Pessoas que estão tomando 4, 5, 8 remédios por dia. Pessoas que estão passando por lutas com filhos, com problemas, com diversas situações, com contas a pagar. Você está aqui, passando pelo Getsemane, porque Ele passou e Ele venceu. E Ele disse: olha, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele não disse: eu vou estar com você apenas segunda e quarta. Ele disse: eu vou estar com você todos os dias. Sabe por que algumas lutas às vezes vêm sobre nós? Porque às vezes nós somos sujeitos a ela pela vontade de Deus, para tirar a nossa essência, extrair a essência. Jesus vence o Getsemane, morre na sexta, é torturado na sexta, vem o silêncio do sábado, que é cruel. Cruel. Todo mundo quer o domingo, mas ninguém quer passar pelo sábado. Porque domingo é dia de festa, mas só tem ressurreição se tem morte. Quer nascer para Jesus? Morra para você. Depois que a gente entende isso, a gente passa a compreender que tudo que vem depois é festa. Paulo dizia: morrer para mim é Cristo, e viver também é Cristo. Ele dizia: se viver, para a glória de Deus; se morrer, para a glória de Deus. A pressão tira a essência. Jesus é levado. O texto diz que Judas aparece, dá um beijo em Jesus, como amigo, como ovelha, como discípulo. Jesus fala para ele ainda: você
Você me trai com um beijo, com aquilo que é mais íntimo. A maneira como eu te cumprimentava, você me cumprimenta. É dessa maneira que você me trai. Mas isso não tirou de Jesus o poder, a majestade, a determinação, a missão. Irmãos, eu não quero que você se ofenda com o que eu vou dizer agora. Mas se você veio aqui nessa manhã só para esse culto, por um ato religioso, é uma pena. É uma pena. Porque esse culto é um culto por um Deus ressurreto. É marcar o dia de hoje e dizer, e olha que a gente chegou às 8. É dizer, num domingo como esse, você imagina, Aguinaldo, você imagina como estava, como ficaram os guardas, quando as mulheres foram até lá e disseram assim para os outros, não estava lá. Você imagine quando a notícia chegou para Roma, chegou para Pilatos, chegou para o Sinédrio, cadê o corpo dele? Não está lá. Não está lá. A prensa valeu a pena. Cadê o corpo dele? Não está mais lá. A pedra foi removida. Um dia a pedra tortura, no outro dia a pedra é testemunha. Um dia a pedra marca, um dia a pedra machuca, um dia a pedra agride, no outro dia a pedra diz, eu saí para que a glória se manifestasse. Um dia a pedra esmaga Jesus, um dia a pedra deixa marcas nas costas de Jesus, mas no outro dia a pedra não tem mais o poder, porque o sobrenatural acontece, anjos arrastam a pedra e Jesus já não está mais ali. A pressa daquelas mulheres em dizer, olha, ele não está lá. Eu imagino como ficaram o coração daqueles homens que mataram Jesus. Ele não está mais aqui. E aí os anjos dizem, ele ressuscitou. Fique em pé, por favor. Tem um louvor, Aguinaldo, até mesmo antes da gente cantar um outro, que eu queria cantar com você em pé. E eu fiquei muito grato a Deus por esse momento que Deus nos